Desde os primeiros passos da consciência, a humanidade levantou os olhos na direção do céu noturno, hipnotizada pelas luzes que pareciam contar histórias antigas. Entre os astros, surgiu a eterna pergunta: o que existe além desse mundo? O mistério de viver em outro planeta é um sonho antigo, mas há algo mais simples, mais curioso e igualmente intrigante. Quanto se pesa fora da Terra? Na Terra, o peso é familiar, uma medida que dita o impacto dos corpos sobre o chão. Mas essa força é apenas uma dança invisível entre massa e gravidade. O peso muda com o lugar. Em mundos diferentes, um mesmo corpo pode ser leve como espuma ou esmagado por forças colossais. Entender isso é abrir uma janela para os segredos mais profundos do cosmos. Se você se encanta com mistérios espaciais, curiosidades científicas e viagens imaginárias, este é o seu lugar. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações, comente aqui qual seu peso na Terra. Cada gesto seu ajuda essa jornada a ir mais longe, cruzando fronteiras entre ciência e poesia. Vamos continuar juntos nesse universo de descobertas. O peso não é absoluto. Ele depende da gravidade do lugar em que se está. Um mesmo corpo pode ser quase etéreo na Lua e opressivamente pesado em Júpiter. A massa permanece, mas o peso se transforma, guiado pela força de atração que cada planeta exerce sobre quem ousa pisar em seu solo. É essa força invisível que nos prende ao chão e define nossa interação com o mundo físico. A gravidade é a força mais fundamental do universo, mas também uma das mais sutis. Ela molda galáxias, mantém planetas em órbita e determina a dança de cada partícula com seu astro. Quando se fala em peso, fala-se do abraço gravitacional de um mundo sobre um corpo. E esse abraço varia tanto que chega a ser quase poético em sua diversidade. Comecemos pela Terra. Aqui, a gravidade tem uma aceleração média de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Um corpo de 70 quilos, como o nosso viajante fictício, sente uma força de atração que o mantém firmemente ancorado ao solo. Esse valor, que chamamos de peso, é uma referência para todas as comparações futuras. Na Lua, a gravidade é cerca de 1/6 da terrestre. Isso significa que o mesmo corpo sentiria apenas 11,5 quilos de peso. Saltar seria fácil, quase como flutuar. O cenário é árido e silencioso, mas a sensação de leveza é quase lúdica. É como viver em um sonho de gravidade reduzida, onde o corpo parece libertar-se de suas amarras terrestres. Em Marte, o chão avermelhado guarda uma gravidade de 3,71 metros por segundo ao quadrado. Com esse valor, o corpo fictício de 70 quilos teria um peso de cerca de 26,5 quilos. Ainda leve, mas não tanto quanto na Lua. Andar em Marte seria como mover-se com metade do peso, um meio termo entre o salto lunar e o passo terrestre. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, possui uma gravidade surpreendentemente semelhante à de Marte, com cerca de 3,7 metros por segundo ao quadrado. O peso aqui seria praticamente igual ao marciano. O corpo sentiria aproximadamente 26,4 quilos. O pequeno planeta rochoso guarda em sua superfície uma leveza inesperada, quase discreta. Vênus, muitas vezes chamado de gêmeo da Terra em tamanho e composição, apresenta uma gravidade de aproximadamente 8,87 metros por segundo ao quadrado. Nessa força, o corpo pesaria cerca de 63,5 quilos. Caminhar em Vênus seria quase como estar na Terra, embora em um ambiente hostil coberto por nuvens de ácido sulfúrico e temperaturas infernais. Saturno, o gigante adornado por anéis dourados, surpreende com sua gravidade superficial de aproximadamente 10,44 metros por segundo ao quadrado. Apesar de seu tamanho colossal, a força gravitacional gera um peso de cerca de 74 quilos, um número muito próximo ao terrestre, revelando o paradoxo de um colosso com um toque quase suave. Urano, distante e inclinado, apresenta uma gravidade de cerca de 8,69 metros por segundo ao quadrado.
O peso aqui seria por volta de 62 quilos. Frio e misterioso, esse planeta gasoso é um mundo onde se sentiria uma leve compressão, não tão forte quanto Saturno, mas ainda perceptível, como uma brisa densa vinda das profundezas do espaço. Netuno, o mundo azul das tempestades eternas, possui uma gravidade de 11,15 metros por segundo ao quadrado. O corpo de referência teria um peso estimado em 79 quilos. Aqui, o passo é mais firme, quase como uma lembrança da gravidade da Terra, mas com um toque extra de intensidade vindo das entranhas do planeta. Júpiter, o maior de todos, revela a verdadeira potência gravitacional. Sua força chega a 24,79 metros por segundo ao quadrado. O mesmo corpo atingiria 165 quilos. Pisar em sua superfície gasosa é impossível, mas se fosse possível sentir sua gravidade, ela esmagaria os ossos com uma força quase inconcebível. Mas não é preciso ir tão longe para sentir essa variação. Mesmo na Terra, o peso muda sutilmente com a altitude e a latitude. No topo de uma montanha, um corpo pesa ligeiramente menos do que ao nível do mar. Próximo ao Equador, a rotação do planeta também contribui para uma pequena redução no peso aparente. A gravidade é constante, mas seus efeitos são dinâmicos. O conceito de peso está diretamente ligado à atração gravitacional. Ele difere da massa, que é invariável. Massa é o quanto de matéria existe em um corpo. Peso é a força com que essa massa é atraída por um planeta. A confusão entre os dois termos é comum, mas compreender a diferença é essencial para entender a física do universo. Cada planeta oferece uma experiência corporal única. A caminhada, o salto, o simples ato de ficar em pé são transformados por sua gravidade. Em alguns mundos, o corpo parece libertar-se do chão. Em outros, a própria estrutura corporal seria posta à prova. A gravidade é, ao mesmo tempo, limitação e conexão, uma presença silenciosa que molda tudo. A gravidade também define como os planetas se formam e evoluem. Determina a atmosfera, influencia os oceanos, afeta o tempo. É ela que prende luas aos seus planetas e mantém os planetas girando ao redor do Sol. Sem essa força fundamental, o universo seria um mar de partículas soltas, sem forma, sem dança, sem história. Entender o peso como algo relativo é compreender que o corpo responde ao mundo em que vive. No espaço, os astronautas experimentam a ausência de peso, flutuando como se tivessem se libertado de tudo. Mas o peso sempre volta quando há uma força gravitacional. É uma relação constante entre o corpo e o campo em que ele existe. O Sistema Solar é uma aula viva sobre diversidade gravitacional. De mundos leves como a Lua a colossos como Júpiter, cada planeta revela uma nova faceta da física que rege o cosmos. E mesmo os corpos pequenos como luas ou asteroides têm gravidades próprias, onde o peso pode cair para valores quase insignificantes. Essa jornada fictícia entre os planetas revela mais do que números. Mostra como o universo é plural em experiências. Um mesmo corpo pode ser quase ingrávido ou brutalmente pressionado, dependendo de onde está. O espaço não muda quem somos, mas transforma completamente como nos sentimos e como interagimos com o ambiente. Ao imaginar quanto pesaríamos em mundos diferentes, abre-se uma porta para pensar em como a física molda nossa existência. A gravidade é constante em sua presença, mas variável em sua intensidade. E é nessa variação que descobrimos a beleza oculta do cosmos, onde até mesmo o simples ato de caminhar se transforma em poesia gravitacional. Na vastidão do cosmos, a Terra é o ponto de referência. É aqui que se aprende o que significa ter peso. Um corpo de 70 quilos sente a força da gravidade puxando-o com firmeza em direção ao centro do planeta. Esse valor não representa a quantidade de matéria, mas sim a força que atua sobre ela. É a gravidade moldando nossa percepção do que significa existir fisicamente. A gravidade da Terra exerce uma aceleração média de 9,81 metros por segundo ao quadrado. É essa constante invisível que dita:
se os pés permanecem no chão ou se algo cai quando solto no ar. Cada passo dado, cada objeto pousado, tudo responde a essa atração. O peso, portanto, é o produto entre a massa do corpo e essa força gravitacional. No cotidiano, essa medida parece imutável. Uma balança exibe o mesmo número todas as manhãs, como se o mundo fosse estático. Mas o peso é uma relação. Ele depende da força exercida pelo planeta sob os nossos pés. Um corpo com 70 quilos em massa tem esse peso apenas porque está sendo puxado pela gravidade terrestre. Em outro lugar, com força diferente, o peso mudaria. Mesmo na própria Terra, esse valor pode sofrer variações. Em regiões próximas ao Equador, onde a rotação é mais intensa, o peso tende a ser ligeiramente menor. Em altitudes elevadas, como no topo de uma montanha, o corpo também pesa menos devido ao afastamento do centro gravitacional. A diferença é pequena, mas revela o dinamismo por trás da aparente constância. O peso, embora comum, é um fenômeno extremamente sensível. A relação entre força e massa é direta, mas o campo gravitacional não é homogêneo. Depende da estrutura interna do planeta, da densidade local, da posição geográfica. A superfície da Terra não é perfeita. Montanhas, oceanos e variações geológicas alteram ligeiramente a distribuição dessa força invisível. Apesar dessas sutilezas, o corpo humano aprendeu a confiar na estabilidade da gravidade terrestre. Os músculos se ajustaram à sua intensidade. Os ossos se fortaleceram para suportá-la. O equilíbrio corporal responde a essa força com precisão instintiva. É um casamento silencioso entre a biologia e a física, que molda tudo, do desenvolvimento ao movimento. Durante milênios, esse peso foi interpretado como uma característica do corpo em si, até que se compreendeu que era a Terra, com sua massa, que o provocava. O conceito de gravidade, uma força que atrai corpos com massa, transformou a forma como o universo era percebido. Pesamos 70 quilos não por sermos pesados, mas porque o planeta nos puxa com essa intensidade. A gravidade, como força universal, existe entre todos os corpos com massa. Contudo, a intensidade dessa atração depende da quantidade de matéria envolvida e da distância entre os centros de massa. Como a Terra é imensa comparada a um ser humano, a força que ela exerce domina completamente a interação. Sentimos essa presença constantemente, mesmo sem vê-la. O peso, portanto, é uma experiência, uma manifestação direta da relação entre um corpo e o campo gravitacional em que ele está inserido. Pode ser medido com instrumentos, mas é sentido com o corpo inteiro. É a resistência ao salto, a queda do objeto, a pressão nos pés. É uma conexão física entre o indivíduo e o planeta, contínua, inescapável e essencial. Ao entender essa relação, torna-se possível imaginar realidades alternativas. Em outros mundos, a gravidade é diferente. Com ela, o peso muda, os movimentos se transformam e o corpo responde de outras maneiras. A Terra é o início da jornada, o ponto fixo do qual partem todas as comparações. Aqui tudo começa com 70 quilos e um campo de 9,81. Ao pisar na Lua, tudo muda. O chão é familiar em textura, mas estranho na sensação. Os pés tocam a superfície cinzenta com leveza inusitada. O corpo reage como se tivesse desaprendido a cair. Não há peso como na Terra, não há pressa na descida. Cada passo é uma dança lenta com o vazio. Uma experiência onde o tempo parece desacelerar. A gravidade lunar é de apenas 1,62 metros por segundo ao quadrado. Isso representa aproximadamente 1/6 da gravidade terrestre. Um corpo de 70 quilos na Terra passa a pesar apenas 11,5 quilos aqui. O mesmo corpo, a mesma massa, mas uma força de atração muito mais fraca. É como viver dentro de um sonho de leveza. Essa diferença é sentida no andar. Os movimentos são amplos, os saltos parecem voos curtos. É possível dar grandes passos sem esforço. A resistência muscular diminui. A sensação não é de fraqueza, mas de liberdade.
É como se o corpo fosse um balão com massa, preso apenas por um fio invisível e tênue. O chão não domina mais o corpo, apenas o acompanha. A Lua não possui atmosfera significativa. Isso significa que não há ar para resistir ao movimento. Nada freia os passos, nenhum vento empurra, nenhum som viaja pelo espaço. O silêncio é absoluto. Tudo que se ouve vem de dentro do próprio traje. A gravidade reduzida, somada ao vácuo ao redor, cria um ambiente quase místico, onde a física assume outra forma. Durante as missões Apollo, astronautas relataram a dificuldade de se mover com precisão. A baixa gravidade desafiava o equilíbrio. Caídas lentas e saltos desajeitados faziam parte da rotina. Não por falta de habilidade, mas porque o corpo não está acostumado a esse tipo de interação gravitacional. A biomecânica humana foi moldada pela Terra. A massa continua a mesma. Os músculos ainda são capazes de aplicar força, mas agora essa força gera reações diferentes. Empurrar o solo com intensidade resulta em saltos que desafiam a memória corporal. É preciso reaprender a se mover. A Lua exige uma nova coreografia, onde o corpo aprende a respeitar o tempo mais lento da queda e da subida. Sem gravidade suficiente para reter uma atmosfera densa, a Lua também não possui clima, nem vento, nem som natural. O céu está sempre escuro, mesmo sob a luz do sol. As sombras são intensas, sem difusão. A ausência de ar impede qualquer suavidade visual. A paisagem é dura, marcada por crateras e rochas, como se o tempo tivesse parado há bilhões de anos. O peso é a força que o corpo exerce sobre o solo. Na Lua, esse valor é drasticamente menor. Isso afeta não só o movimento, mas também a sensação de presença. O corpo se sente menos enraizado, quase transitório. Há uma estranheza em não ser puxado com a força habitual. A mente precisa ajustar-se à ideia de ser o mesmo corpo em um novo mundo. Em termos científicos, o peso é calculado multiplicando a massa pela gravidade local. 70 vezes 1,62 resulta em aproximadamente 113 newtons, comparado aos quase 700 da Terra. É uma queda impressionante. Essa diferença não altera o que o corpo é, mas transforma totalmente como ele interage com o ambiente. A gravidade da Lua é mais fraca porque ela possui uma massa muito menor do que a Terra. Cerca de 1/81 da massa terrestre. Sua densidade também é ligeiramente inferior. Com menos matéria e menor atração gravitacional, a força que ela exerce sobre objetos próximos é reduzida. Isso define o novo comportamento dos corpos em sua superfície. Na ausência de gravidade forte, tudo se move com lentidão. Objetos lançados percorrem trajetórias mais longas. Uma pedra arremessada segue por segundos no ar antes de tocar o solo. A física permanece a mesma, mas os resultados parecem mágicos. É como desacelerar o mundo, como entrar em um espaço onde a força que rege tudo está em repouso. O corpo humano, ao se adaptar a esse ambiente, percebe o esforço como mais eficiente. Caminhar exige menos energia. Carregar objetos se torna mais simples. Um equipamento que seria pesado na Terra pode ser erguido com facilidade. Isso, porém, não significa que o trabalho físico seja fácil. A falta de peso exige equilíbrio constante e controle do movimento. No vácuo lunar, o traje espacial torna-se uma extensão do corpo. Ele protege contra a radiação, calor extremo e frio intenso. Mas também impõe limitações. Movimentos simples tornam-se desafios. O peso reduzido não compensa a rigidez do equipamento. O caminhar se torna um exercício de coordenação, onde cada passo precisa ser calculado. A experiência de flutuar na Lua revela o quanto o peso influencia a percepção do corpo. Sem ele, o corpo não se sente completo. Há uma ausência sutil de pressão, como se o mundo tivesse perdido parte de sua densidade. A leveza é bela, mas também inquietante. O chão está ali, mas não exerce o domínio usual. É um lugar de suspensão e contemplação. A Lua, mesmo sem atmosfera,
possui um campo gravitacional constante. Ele é suficiente para manter objetos no chão, permitir caminhadas e manter órbitas de satélites ao seu redor. É uma gravidade modesta, mas presente. Sem ela, os corpos seriam arremessados ao espaço com qualquer impulso. Ela garante que tudo permaneça próximo, ainda que levemente. Nas imagens capturadas pelas missões espaciais, é possível observar o pó lunar sendo lançado ao ar e caindo em arcos suaves. Sem ar para resistir, ele segue apenas o comando da gravidade. É uma dança pura entre matéria e força. Cada partícula se move em silêncio, traçando trajetórias elegantes que seriam invisíveis em qualquer outro lugar. O fascínio pela Lua não se limita à sua aparência. É também uma questão de experiência física. Estar lá significa sentir o corpo de um modo completamente novo. É redescobrir o que significa mover-se, cair, levantar. É perceber que o peso, embora invisível, molda toda a nossa relação com o espaço ao redor. Na Lua, tudo isso é revelado de forma clara. Esse pequeno satélite natural se tornou o primeiro passo da humanidade fora do planeta. E não apenas pela proximidade, mas porque oferece um ambiente onde é possível compreender os efeitos da gravidade com nitidez. Cada salto, cada deslocamento corporal, cada objeto que cai, ensina algo sobre a força que mantém todos os mundos juntos. A Lua mostra que o peso é uma condição temporária, dependente do lugar onde se está. Um corpo é sempre o mesmo, mas a força que o prende ao solo pode variar drasticamente. Com isso, o conceito de peso deixa de ser absoluto. Torna-se uma relação, um efeito, uma resposta ao ambiente gravitacional de cada mundo. Na superfície lunar, onde se pesa 11,5 quilos, o corpo humano sente a leveza não como fraqueza, mas como liberdade. É o começo de uma nova percepção física. A Lua é a primeira parada de uma jornada onde o peso deixa de ser constante e passa a ser um lembrete da diversidade de forças que atuam no universo. Marte aparece no céu da Terra como um ponto avermelhado e vibrante, mas ao pousar em seu solo, a realidade é mais sutil. O vermelho vem do óxido de ferro que cobre quase toda a superfície. O chão é seco, empoeirado, e o céu carrega um tom laranja desbotado, resultado da poeira fina suspensa na atmosfera rarefeita. É um planeta de silêncios e sombras tênues. Ao pisar no solo marciano, o corpo parece responder com surpresa. A mochila pressiona menos os ombros, os joelhos se dobram com facilidade. Há uma leveza, mas não tão pronunciada quanto na Lua. A gravidade local é de 3,71 metros por segundo ao quadrado. Com isso, um corpo de 70 quilos passa a pesar apenas 26,5. Esse valor representa pouco mais de 1/3 do peso que se sente na Terra. Não é leve o suficiente para flutuar, mas o bastante para transformar completamente a locomoção. Andar em Marte exige reaprendizado. Os passos são largos, os saltos mais altos. O corpo responde com agilidade, mas a mente ainda carrega a memória do peso terrestre. A gravidade marciana é resultado da massa e do raio do planeta. Marte tem cerca de metade do diâmetro da Terra e 1/10 de sua massa. Isso reduz significativamente a força de atração. Mesmo com sua composição rochosa, densa em algumas regiões, o planeta não exerce a mesma pressão sobre os corpos que se movem sobre sua superfície. A sensação de leveza não altera a massa, que permanece constante. A força que se sente ao empurrar. O solo com os pés, no entanto, gera movimentos mais amplos. Os músculos aplicam a mesma força de costume, mas recebem menos resistência. O resultado é um andar mais solto, quase saltitante. É como viver em câmera lenta, com mais controle e menos esforço. Com um peso reduzido, a carga sobre as articulações diminui. Isso representa menor impacto em atividades físicas, mas também novos desafios. Saltos podem ser difíceis de controlar. O equilíbrio exige adaptação. O corpo humano foi moldado para reagir à gravidade terrestre. Em Marte, essa harmonia precisa ser redescoberta, passo após passo. A atmosfera marciana
é muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono. A pressão é inferior a 1% da que se encontra na Terra. Essa rarefação significa que não há sustentação para o som como se conhece. Os ruídos são abafados. As quedas, mesmo em gravidade reduzida, não produzem o eco familiar. O silêncio domina. A poeira marciana é composta de partículas finíssimas, com propriedades eletrostáticas. Elas aderem a tudo. O caminhar levanta nuvens lentas, que se espalham de forma suave. Com a gravidade fraca e ar rarefeito, essa poeira demora a assentar. Ela se comporta como um véu suspenso, pairando no ar, antes de se acomodar novamente ao solo. Durante o dia, o céu de Marte possui um tom amarelo ou alaranjado, filtrado pela poeira em suspensão. À noite, revela uma vastidão escura, onde o brilho das estrelas é mais intenso. O peso reduzido permite explorar esse cenário com mais facilidade. Subidas exigem menos energia e o corpo se cansa mais devagar. É o ambiente ideal para longas caminhadas. Marte possui duas luas pequenas, Phobos e Deimos, que cruzam o céu em trajetórias rápidas. Ver suas silhuetas no horizonte reforça a sensação de estar em um mundo estranho. Com menos peso sobre os ombros, o corpo se sente mais livre para observar e explorar. Cada paisagem revela formações geológicas antigas, esculpidas por tempo e vento. Mesmo com um peso tão reduzido, o corpo ainda reage com firmeza ao solo. Há atrito suficiente para caminhar, correr e pular com segurança. A gravidade é suficiente para manter os objetos firmes, embora mais fáceis de levantar e deslocar. A construção de estruturas, por exemplo, exigiria menos força, mas mais atenção ao equilíbrio e à fixação. Com um peso de 26,5 quilos, o corpo não escapa ao solo, mas ganha nova mobilidade. O esforço para carregar suprimentos ou equipamentos é significativamente menor. Isso abre possibilidades de deslocamento mais amplas. Viagens a pé por terrenos acidentados tornam-se viáveis com menor gasto energético. O comportamento dos líquidos em Marte também muda. A gravidade mais fraca influencia o escoamento, a evaporação e o congelamento. A água, se exposta ao ambiente, ferve rapidamente devido à baixa pressão. A gravidade não é suficiente para conter a maioria dos gases leves, o que torna a atmosfera instável e sujeita a variações extremas. As tempestades de poeira são comuns e podem cobrir o planeta inteiro. Com a gravidade reduzida, as partículas permanecem suspensas por dias ou semanas. Isso transforma a paisagem e reduz a visibilidade. Durante esses eventos, o peso do corpo não muda, mas a interação com o ambiente se torna ainda mais peculiar e imprevisível. Em Marte, o conceito de peso adquire novos contornos. O que parecia fixo revela-se variável. A força que prende ao chão torna-se mais branda, mas ainda presente. É um lembrete de que cada planeta impõe sua própria versão da realidade física. Aqui a leveza é prática, não ilusória. Ela molda a experiência em cada gesto, em cada respiração contida. A sensação de liberdade em Marte é acompanhada por um sentimento de vigilância. O corpo flutua com mais graça, mas o ambiente continua hostil. A leveza física contrasta com a gravidade dos desafios. Respirar depende de aparelhos. Temperaturas oscilam violentamente. Mesmo com menos peso, a sobrevivência exige atenção e tecnologia. Com a gravidade menor, a perda de massa muscular e óssea se torna uma preocupação em estadias prolongadas. O corpo, ao não sentir a pressão habitual, começa a economizar recursos. Ossos se tornam mais frágeis. Músculos enfraquecem. A ausência de carga completa tem efeitos profundos. A leveza, com o tempo, cobra um preço invisível. No entanto, essa redução no peso corporal traz oportunidades. A engenharia de habitats, transporte de materiais e locomoção de veículos são favorecidos. Cada quilo economizado se transforma em eficiência. A gravidade mais branda é, ao mesmo tempo,
uma condição e uma ferramenta, um ambiente onde o esforço se equilibra com a leveza. Estar em Marte é como habitar uma versão alternativa da Terra. O céu, o solo e o peso são diferentes, mas reconhecíveis. O corpo responde, se adapta, aprende. Em um mundo onde se pesa apenas 26,5 quilos, a experiência humana se transforma. Não é ausência de gravidade, é sua reinvenção. Uma nova forma de caminhar sob o mesmo sol. Mercúrio surge diante dos olhos como uma esfera marcada por cicatrizes antigas. Sua superfície lembra a da Lua, mas o brilho intenso do Sol tão próximo confere uma luminosidade implacável. O pouso é silencioso, seco, sem atmosfera para carregar o som. O solo parece quieto, mas esconde uma batalha constante entre calor e frio, entre luz e sombra. Ao tocar o chão de Mercúrio, o corpo sente uma pressão familiar, quase igual àquela experimentada em Marte. A gravidade local é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Um corpo de 70 quilos sente aqui um peso de aproximadamente 26,4 quilos. Leve, mas não o suficiente para escapar com um salto. É curioso que, sendo o menor planeta do Sistema Solar, Mercúrio ainda guarde uma gravidade tão presente. Isso se deve à sua estrutura interna. Ele possui um núcleo metálico denso, que ocupa grande parte de seu volume. Essa composição concentra massa suficiente para gerar um campo gravitacional mais forte do que se esperaria de um corpo tão pequeno. A gravidade mercuriana, embora inferior à terrestre, mantém os objetos firmes no solo. Não há sensação de flutuar. O caminhar é mais leve, mas ainda sólido. Os pés tocam o solo com segurança. Cada passo parece ecoar em um planeta desabitado há bilhões de anos. O peso reduzido permite mais mobilidade, mais liberdade, mas não ausência de esforço. A ausência de atmosfera significativa transforma Mercúrio em um mundo de extremos. Do lado voltado para o Sol, altíssimas, temperatura pode atingir mais de 430 graus Celsius. No lado escuro, cai para quase 200 graus negativos. A gravidade mantém os pés no chão, mas o calor e o frio são os verdadeiros donos da superfície. O planeta gira lentamente. Um dia solar em Mercúrio dura o equivalente a 176 dias terrestres. Isso significa que o lado exposto ao Sol permanece queimando por meses, enquanto o outro lado mergulha no frio profundo por um período semelhante. A gravidade mantém o corpo ancorado, mas a rotação lenta prolonga a exposição aos extremos. Mercúrio não possui atmosfera densa para distribuir o calor. O vácuo permite que a radiação solar atinja diretamente o solo, sem filtros. Isso gera diferenças térmicas impressionantes. Apesar da gravidade razoável, a ausência de ar impede qualquer tipo de clima ou vento. O calor e o frio dividem o planeta sem transição, como duas faces opostas. A leveza sentida no corpo não reduz a intensidade do ambiente. O peso menor facilita a locomoção, mas exige cautela. Qualquer salto mal calculado pode resultar em trajetórias longas e quedas imprecisas. A superfície é irregular, coberta por crateras e encostas rochosas. Movimentar-se exige atenção redobrada ao equilíbrio. Na gravidade de Mercúrio, levantar objetos pesados é mais fácil. Uma carga de 30 quilos na Terra aqui pesa pouco mais de 11. Isso favoreceria a construção de estruturas ou o transporte de materiais caso houvesse missões prolongadas. Mas a temperatura extrema e a falta de proteção atmosférica tornam qualquer atividade de longa duração quase impossível. O campo gravitacional de Mercúrio é forte o suficiente para manter sua superfície estável, mas fraco demais para segurar gases leves. Sem pressão atmosférica, não há erosão pelo vento. As marcas deixadas por impactos de asteroides permanecem quase intactas há bilhões de anos. O planeta é um arquivo geológico em perfeito estado de conservação. A gravidade, mesmo reduzida, permite que Mercúrio mantenha uma exosfera tênue. Ela é composta de traços de sódio, potássio e hélio,
Não é uma atmosfera respirável, nem densa o suficiente para gerar resistência ao movimento, mas está presente, criada por partículas que escapam do solo após impactos ou pela interação com o vento solar. Ao caminhar por Mercúrio, o corpo responde com leveza, mas o olhar é puxado para a paisagem brutal. A proximidade com o Sol torna tudo mais intenso. As sombras são nítidas, sem difusão. O chão parece feito de cinzas petrificadas. O peso corporal, embora reduzido, é uma das poucas constantes em um ambiente tão volátil. A massa do planeta representa cerca de 5,5% da massa terrestre. Seu raio é pouco maior que 2.400 quilômetros. Mesmo assim, sua densidade é próxima à da Terra, devido ao núcleo metálico. Isso reforça a gravidade sentida, mesmo com tamanho tão reduzido. É o menor dos planetas, mas carrega um peso significativo. O comportamento dos objetos lançados é curioso. Sem ar para frear a trajetória e com gravidade mais suave, qualquer movimento horizontal se prolonga. Uma pedra arremessada segue por metros antes de tocar o chão. O movimento parece desacelerado, mas é apenas a ausência de resistência combinada com a força de atração menor. A experiência de se mover em Mercúrio é marcada por contraste. O peso mais leve oferece agilidade, mas o ambiente exige lentidão. A exposição ao sol pede pressa. O frio na sombra obriga à cautela. O solo convida à exploração, mas as condições impedem estadias longas. A gravidade mantém o corpo, mas o planeta repele a permanência. Com sua órbita rápida, Mercúrio completa uma volta ao redor do Sol em 88 dias terrestres. Isso o torna o mais veloz entre os planetas. Seu movimento é influenciado pelo Sol de forma intensa. A gravidade solar interfere até em sua rotação. Essa proximidade molda a experiência gravitacional e o próprio ciclo de dia e noite. Durante séculos, Mercúrio foi difícil de observar. Sua proximidade com o Sol o esconde nos brilhos do amanhecer e entardecer. Mas agora, com os pés no solo e o corpo sentindo 26,4 quilos, a sensação é de intimidade com um mundo que sempre pareceu distante. Um planeta pequeno, mas com gravidade suficiente para surpreender. A experiência gravitacional aqui não é tão diferente daquela em Marte. Ambos oferecem um alívio ao corpo terrestre, mas mantêm o vínculo com o solo. Em Mercúrio, o contraste térmico amplifica tudo. A leveza física não impede o peso simbólico de caminhar em um planeta tão antigo, tão marcado, tão próximo do coração do sistema solar. O menor dos maiores ensina que tamanho não define influência. Mercúrio, com sua gravidade de 3,7 metros por segundo ao quadrado, mostra que mesmo os pequenos mundos têm presença. O peso é reduzido, mas a experiência é intensa. Cada passo leve revela uma verdade densa. Gravidade é força, mas também é narrativa. Ao cruzar a espessa atmosfera de Vênus, tudo se transforma. O calor invade como uma onda implacável. A visão é distorcida por nuvens densas, formadas de ácido sulfúrico. A paisagem, escondida sob uma névoa amarela e permanente, parece mais próxima do inferno do que de qualquer lar. Mesmo sem ver o solo com clareza, a gravidade já se faz presente. A pressão atmosférica em Vênus é equivalente à que se encontra 900 metros abaixo da superfície dos oceanos terrestres. O ar denso comprime tudo ao redor. Cada movimento exige esforço. No entanto, o corpo sente um peso surpreendentemente familiar. A gravidade local é de 8,87 metros por segundo ao quadrado. Com essa força, um corpo de 70 quilos sente 63,5 quilos de peso. É uma diferença pequena quando comparada à Terra. A semelhança é notável. A estrutura muscular e óssea responde com naturalidade. O caminhar se assemelha ao terrestre. O equilíbrio permanece quase intacto. A biomecânica do corpo se sente em casa. A leve diferença se deve ao tamanho e à densidade de Vênus. Seu raio é pouco menor que o da Terra,
e sua massa corresponde a cerca de 82% da terrestre. A composição interna é parecida, com um núcleo metálico, manto rochoso e crosta sólida. Essa semelhança estrutural garante uma gravidade muito próxima àquela do planeta natal. A superfície de Vênus é coberta por planícies vulcânicas, montanhas achatadas e poucos relevos abruptos. Com um peso quase igual ao que se sente na Terra, caminhar por esse terreno seria fisicamente possível, mas as condições externas tornam qualquer deslocamento um risco extremo. O calor constante ultrapassa os 460 graus Celsius. A atmosfera venusiana é composta majoritariamente por dióxido de carbono, com traços de nitrogênio. A densidade é tão alta que o som se propaga com maior velocidade. Vozes, se pudessem ser ouvidas, soariam mais profundas. A pressão intensa e o calor severo impedem a presença humana sem proteção extrema. O corpo, embora adaptado à gravidade, não suportaria o ambiente. O céu em Vênus nunca é azul. A luz do Sol atravessa camadas espessas de nuvens tóxicas e surge como uma claridade difusa, amarelada, quase opaca. Os dias são longos, durando mais de 240 dias terrestres. A rotação é lenta e ainda por cima retrógrada. O Sol nasce no oeste e se põe no leste, invertendo o ritmo do tempo. Apesar da semelhança gravitacional, a sensação de estar em Vênus é de isolamento total. O calor parece saído do interior de uma estrela. A atmosfera corrosiva destrói metais em poucas horas. As sondas que tentaram pousar sobreviveram apenas por minutos. O corpo sente o peso da Terra, mas vive sob uma ameaça constante e invisível. A chuva em Vênus não é água, mas ácido sulfúrico. Ainda assim, ela nunca chega ao solo. Evapora-se antes de tocar o chão, devido às temperaturas extremas. É uma dança venenosa entre vapor e calor. A gravidade mantém tudo preso ao planeta, mas a química do ambiente transforma cada gota em destruição. O céu não refresca, ele castiga. Mesmo com o peso quase terrestre, o corpo não encontra conforto. O calor atinge o traje, pressiona os sistemas. Qualquer falha resulta em falência total. A leveza que se sente em planetas menores desaparece. Em Vênus, cada passo tem o mesmo impacto que na Terra. A familiaridade gravitacional engana. O perigo mora nos detalhes invisíveis. Em termos de engenharia, Vênus é um desafio extremo. Suportar as condições exige materiais que resistam à corrosão e ao calor constante. A gravidade não exige grandes adaptações fisiológicas, o que facilitaria missões tripuladas em ambientes controlados. Mas, fora dessas estruturas, nenhum organismo terrestre pode sobreviver por muito tempo. A massa de Vênus, embora menor, está distribuída de maneira eficiente. Seu núcleo representa uma fração considerável de seu volume. Isso contribui para sua força gravitacional. Mesmo com menor densidade total do que a Terra, a proximidade de suas dimensões garante um campo gravitacional que mantém uma atmosfera pesada e persistente. A gravidade também influencia o relevo venusiano. Com força suficiente para manter o solo pressionado, mas sem as placas tectônicas da Terra, Vênus apresenta vastas planícies e poucos sinais de movimento geológico recente. Vulcões adormecidos dominam a paisagem. A gravidade molda, mas o planeta parece estagnado, aprisionado em sua própria atmosfera. Ao caminhar sob o peso de 63,5 quilos, o corpo não estranha os passos. O chão responde com firmeza. Os músculos lembram a força necessária, mas a mente percebe que esse não é o lar. É um espelho distorcido. Tudo parece familiar e, ao mesmo tempo, hostil. O calor emana de todos os lados e a pressão não permite descanso. O som do próprio corpo é abafado. Os batimentos ecoam dentro do traje. Fora dele, apenas o silêncio denso. O ar, espesso como líquido, impede qualquer leveza auditiva. A gravidade segura o corpo, mas não conecta. É uma prisão dourada, onde o peso é o de sempre, mas o mundo é irreconhecível. Um simulacro de casa em uma paisagem implacável.
A experiência gravitacional em Vênus lembra que o peso não define a habitabilidade. É apenas um dos elementos. A força que prende os pés ao solo não basta. O ambiente precisa acolher, permitir a troca, sustentar a vida. Vênus falha nesse pacto. Sua gravidade é justa, mas sua natureza é cruel. A semelhança engana, a realidade afasta. Com o peso quase ideal para o corpo humano, Vênus poderia ser uma segunda casa. Mas sua atmosfera sufoca essa ideia. Sua beleza esconde a ameaça. Sua gravidade segura, mas não protege. A caminhada sob essas nuvens amareladas revela um paradoxo. É como estar na Terra, mas sem nada que lembre a vida. Um convite visual seguido por um veto térmico. O solo é duro, rachado, formado por basalto e rochas que sofreram sob temperaturas intensas por eras. Mesmo os ventos, embora lentos, carregam força por causa da densidade do ar. Nada escapa à pressão constante. A gravidade age como na Terra, mas o planeta todo age contra a permanência. Estar ali é suportar, não viver. Vênus mostra que a gravidade, isolada, não cria lar. Mesmo com 63,5 quilos de peso, o corpo não encontra abrigo. O planeta Gêmeo é difícil, imprevisível, perigoso. Seu solo resiste a visitantes, sua atmosfera rejeita curiosos. O peso é familiar, mas a sensação é de estranhamento profundo. Reflexo invertido da Terra, onde nada floresce. Júpiter surge como um titã entre os mundos. Seu volume é tão imenso que todos os outros planetas caberiam em seu interior. A atmosfera gira em faixas turbilhonantes, com tempestades maiores que continentes. Não existe solo firme sob os pés. O que se vê é um mar de nuvens em constante movimento, onde gravidade e gás formam um espetáculo sem fim. Pisar em Júpiter é impossível. Não há uma superfície sólida como na Terra. O planeta é composto principalmente por hidrogênio e hélio, comprimidos sob uma pressão crescente. Mas em uma plataforma simulada, construída para resistir à força de atração, é possível imaginar como o corpo se comportaria sob o domínio gravitacional do maior planeta do Sistema Solar. Com uma gravidade de 24,79 metros por segundo ao quadrado, o corpo de 70 quilos sentiria 165 quilos de peso. Mais do que o dobro do que se sente na Terra. Cada movimento seria um esforço titânico. Os músculos lutariam contra uma força que não cede. O corpo dobraria sob o próprio peso. Em Júpiter, o simples ato de ficar em pé exigiria esforço contínuo. Joelhos, tornozelos, coluna vertebral, tudo sofreria. A pressão sobre as articulações seria avassaladora. Mesmo um movimento pequeno como levantar um braço tornaria-se lento e cansativo. Não se trata apenas de massa, mas da força que prende cada célula ao chão artificial. O planeta possui uma massa mais de 300 vezes maior que a da Terra. Seu diâmetro é aproximadamente 11 vezes maior. Apesar de sua composição gasosa, sua densidade não é tão alta quanto a de planetas rochosos. Mas sua imensa massa gera uma gravidade colossal, capaz de atrair tudo com uma força que desafia os limites do corpo humano. A pressão atmosférica em Júpiter cresce rapidamente com a profundidade. Se alguém pudesse descer através das nuvens, encontraria camadas cada vez mais densas, onde o hidrogênio se transforma em líquido metálico. A gravidade apertaria como um abraço de ferro, comprimindo a matéria até que nenhuma forma conhecida de vida pudesse existir. A grande mancha vermelha é uma tempestade que já dura há séculos. Com ventos superiores a 400 km por hora, ela gira incessantemente, como um olho furioso. Olhar para essa formação, sentindo o corpo pesar 165 quilos, é entender o que significa estar diante de um colosso atmosférico em permanente atividade. A rotação de Júpiter é a mais rápida entre os planetas. Um dia, por lá, dura menos de 10 horas. Esse giro vertiginoso cria um achatamento visível nos polos e um alargamento no Equador. Essa rotação rápida contribui para as faixas de nuvens e para o campo magnético poderoso que envolve o planeta,
como um escudo invisível e perigoso. O campo magnético de Júpiter é o mais intenso entre os planetas. Ele captura partículas e as acelera, criando cinturões de radiação que poderiam destruir eletrônicos e danificar tecidos biológicos em segundos. Mesmo sob gravidade simulada, é necessário imaginar essa presença constante de energia, invisível mas fatal. As luas de Júpiter orbitam ao redor de um senhor que não perdoa. Io, Europa, Ganimedes e Calisto giram dentro de seu império gravitacional. Sentir 165 quilos nos ombros, mesmo em ambiente controlado, é compreender por que tudo gira ao redor do gigante. Sua presença domina o céu e define o destino dos corpos próximos. A gravidade de Júpiter não apenas retém, mas molda. Ela influencia a órbita de cometas e asteroides. É responsável por capturar ou desviar objetos que poderiam colidir com planetas internos. Sua força age como um escudo cósmico. O peso que se sente ali é o mesmo que protege mundos distantes, incluindo a Terra. Viver sob essa força seria impensável. O coração humano, acostumado a vencer 98,6 milímetros de mercúrio, não resistiria. O sangue pesaria demais. A circulação falharia. Pulmões comprimidos não teriam força para se expandir. Mesmo com tecnologia, o limite fisiológico seria atingido em instantes. A experiência da gravidade em Júpiter é um lembrete da escala. Na Terra, peso e movimento são conceitos familiares. Em Júpiter, tudo é amplificado. O corpo deixa de ser leve, torna-se âncora. Cada ação exige múltiplas vezes mais energia. O tempo parece desacelerar, não por causa da rotação, mas por causa da resistência de cada gesto. O planeta gasoso é uma fronteira física e simbólica. Sua força atrai e assusta. Ao simular sua gravidade, o ser humano se coloca à prova. Não como habitante, mas como visitante temporário. O peso não permite permanência. A própria ideia de se mover em um ambiente assim é desafiadora. A mente tenta compensar o que o corpo não consegue sustentar. Com 165 quilos de peso, levantar uma perna exige energia equivalente a escalar um degrau carregando outra pessoa. Cada passo é um teste de resistência. Cada respiração, uma batalha contra a compressão. A gravidade de Júpiter redefine o esforço. Ela transforma o corpo em obstáculo para si mesmo. É possível imaginar uma cidade flutuante nas camadas superiores da atmosfera, onde a gravidade é menor. Mas em qualquer estrutura que simule sua superfície, o peso se impõe. Ele molda o espaço, o tempo, o ritmo. Em um mundo onde não se pode caminhar, simular o caminhar se torna um gesto simbólico, um experimento, uma tentativa de se conectar com o incompreensível. Júpiter não permite toque direto. Sua natureza é fluida, em constante agitação. A gravidade, no entanto, é sólida como uma rocha. É a única certeza em um planeta sem chão. O peso que se sente em sua simulação é real, uma aproximação da presença imaterial de um mundo que só pode ser explorado com cálculos, imagens e respeito. Estar sob a influência de Júpiter é como ser observado por uma divindade antiga. O peso dobra, a vontade hesita, o tempo estica. Tudo parece desafiador, mas nesse desafio reside o fascínio. A gravidade revela seu poder máximo, não como inimiga, mas como verdade física, que sustenta o cosmos e coloca cada coisa em seu lugar. No fim da simulação, os 165 quilos desaparecem. O corpo retorna ao normal, mas a memória da força permanece. Júpiter ensina com pressão, fala com intensidade. Sua gravidade não é apenas número, é sensação, limite, respeito. O colosso não precisa de solo. Sua massa fala por ele. E seu peso, mesmo simulado, cala qualquer palavra. Saturno aparece no horizonte com elegância incomparável. Seus anéis se estendem em um espetáculo de luz e sombra, feitos de gelo, poeira e rochas. Mesmo à distância, impõe reverência. Um gigante gasoso de aparência serena, envolto em camadas de nuvens em tons suaves. Chegar até ele
é como se aproximar de um segredo bem guardado do sistema solar. Ao simular um pouso, é preciso lembrar que Saturno, assim como Júpiter, não tem superfície sólida. O que se observa é uma vastidão de gases comprimidos por pressão crescente. No entanto, com tecnologia adequada, é possível imaginar uma plataforma flutuante, projetada para suportar a atmosfera densa e a gravidade moderada do planeta. Com uma gravidade de 10,44 metros por segundo ao quadrado, um corpo de 70 quilos sentiria 74 quilos. A diferença é quase imperceptível. O corpo reconhece a sensação. Os músculos respondem com familiaridade. Caminhar nesse ambiente simulado seria quase como caminhar na Terra. É curioso que um planeta tão grande exerça uma gravidade tão parecida com a terrestre. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com um diâmetro 9 vezes maior que o da Terra. No entanto, sua densidade é tão baixa que ele flutuaria em um oceano, se existisse um grande o suficiente. Sua leveza relativa equilibra sua atração gravitacional. A densidade de Saturno é menor que a da água. Composta majoritariamente por hidrogênio, essa característica o torna único entre os planetas. Sua massa ainda é 95 vezes maior que a da Terra, mas está distribuída de forma menos compacta. Por isso, a gravidade sentida na superfície simulada é surpreendentemente suave. A atmosfera do planeta apresenta faixas menos contrastantes do que as de Júpiter. A rotação rápida, de aproximadamente 10 horas e 30 minutos, cria um achatamento visível em seus polos. Esse giro veloz contribui para as formações de tempestades, embora menos intensas do que as de seu irmão gasoso maior. Saturno também possui um campo magnético considerável, embora mais fraco que o de Júpiter. Esse campo influencia partículas ao redor e protege parcialmente suas luas. Em um ambiente simulado de gravidade saturnina, não se sente esse magnetismo, mas sua existência molda o espaço próximo ao planeta. Os anéis, sua característica mais marcante, não afetam diretamente a gravidade na plataforma simulada. Eles são compostos por fragmentos de gelo e rochas, alguns do tamanho de grãos de areia, outros tão grandes quanto casas. Apesar da aparência sólida, são vastamente espaçados e têm apenas algumas centenas de metros de espessura. A visão dos anéis a partir da atmosfera superior seria majestosa. Eles se curvam em todas as direções, projetando sombras sobre o planeta. Mesmo com uma gravidade quase terrestre, o ambiente é outro. A luz do Sol se difunde de forma sutil entre as partículas suspensas. Tudo ao redor parece feito de silêncio e movimento. Saturno possui mais de 80 luas conhecidas. Entre elas, Titã se destaca com uma atmosfera espessa e lagos de metano. Mas enquanto as luas orbitam, o planeta impõe sua presença. Sentir 74 quilos no corpo é lembrar que tamanho não determina intensidade gravitacional. É a densidade que conta essa história. O caminhar sob essa gravidade é natural. O equilíbrio é mantido. Saltos são similares aos da Terra. Cargas pesam quase o mesmo. A diferença está no entorno. O céu é amarelado. A pressão aumenta a cada metro de profundidade na atmosfera. Mesmo com familiaridade física, o ambiente reforça o estranhamento de estar longe de casa. A composição do planeta não permite exploração direta em profundidade. À medida que se desce, a pressão cresce de forma exponencial. O hidrogênio passa do estado gasoso para líquido. Mais adiante, pode formar um núcleo metálico cercado por gelo e rocha. A gravidade, constante no topo, aumenta conforme a densidade interna cresce. Viver com essa gravidade seria fácil para o corpo humano, mas impossível para os equipamentos atuais, devido às condições atmosféricas. A pressão e a composição do ar impedem respiração ou sobrevivência sem proteção extrema. O corpo pode suportar o peso, mas não o ambiente que o acompanha. A experiência saturnina desafia expectativas. Espera-se um gigante opressor, mas encontra-se uma gravidade acolhedora. O planeta não esmaga, ele abraça com força moderada.
O impacto está na escala visual, na beleza dos anéis, na sutileza dos ventos. O peso do corpo não é o desafio. É a presença do colosso que assombra. Comparado a Júpiter, Saturno parece gentil, mas sua força gravitacional ainda é suficiente para manter dezenas de luas em órbita e capturar partículas que formam seus anéis. A leveza da gravidade sentida esconde o poder de um planeta que dobra o espaço ao seu redor com majestade e constância. O campo gravitacional de Saturno influencia objetos a milhões de quilômetros de distância. Suas luas se organizam em ressonâncias, como uma dança cósmica coordenada. Mesmo com gravidade similar à terrestre na atmosfera superior, o alcance de sua força é vasto. Peso e poder não seguem a mesma escala. O que se aprende com Saturno é que a gravidade é só um dos aspectos de um planeta. Aqui, ela não impressiona pelos números, mas pelo contraste. Um mundo tão grande, com um impacto físico tão familiar. A surpresa está na moderação. Em meio ao colosso, sente-se um alívio, uma pausa antes da próxima queda. Ao sair da plataforma, os 70 quilos retornam ao normal. A memória da leve diferença persiste. O corpo não sofreu, a mente sim. Foi desafiada a imaginar como um planeta tão imenso pode ser tão contido em sua atração. Saturno ensina que a grandiosidade não precisa de violência. Às vezes, ela vem com delicadeza. Saturno flutua no sistema solar como uma sinfonia de gelo e gás. Sua gravidade não pesa como a de Júpiter, mas marca pela constância e pelo equilíbrio. O corpo quase não nota a mudança, mas o espírito percebe. Cada passo na plataforma simulada é um lembrete de que força e leveza podem coexistir no mesmo corpo celeste. Urano surge na escuridão do espaço profundo, uma esfera azul esverdeada que parece deslizar silenciosa e fria pelo vazio. Este gigante gasoso é uma presença distante, seu brilho tênue refletindo a luz fraca do Sol. A sensação ao chegar é de isolamento, um convite ao silêncio, onde o frio domina e a gravidade mantém os pés firmes no chão invisível. Embora esteja tão longe, a força gravitacional de Urano continua presente, como um abraço constante. Com uma aceleração gravitacional de 8,69 metros por segundo ao quadrado, um corpo de 70 quilos sentiria 62 quilos. O peso diminui, mas não o suficiente para perder o contato com a superfície imaginária desse mundo gelado. Urano é diferente de seus irmãos gigantes. Sua rotação é peculiar. Ele gira quase de lado, com um eixo inclinado em quase 98 graus. Esse movimento causa estações extremas que duram décadas. A gravidade, no entanto, permanece estável, sustentando qualquer corpo com uma força que ainda reconhecemos, mesmo no frio intenso. O planeta é composto majoritariamente por hidrogênio, hélio e metano. É esse último que confere o tom azul esverdeado à sua atmosfera densa. A presença do metano cria um cenário gélido e silencioso. A sensação ao pisar em Urano seria de leveza misturada com a firmeza da gravidade, um equilíbrio que desafia a distância do Sol. Apesar da pressão atmosférica extrema, Urano não possui uma superfície sólida como a Terra. Sua camada externa é um mar de gases comprimidos e líquidos. A gravidade sentida é resultado da massa desse gigante que, mesmo frio e distante, mantém uma força significativa sobre tudo que o rodeia. A temperatura média na atmosfera de Urano é a mais baixa do Sistema Solar, cerca de menos 270 graus Celsius. Esse frio extremo domina o ambiente, tornando-o um dos mundos mais inóspitos. No entanto, a gravidade ainda mantém tudo junto, como uma mão invisível segurando a vastidão do planeta. A gravidade de Urano influencia sua atmosfera e suas luas que orbitam em torno desse gigante silencioso. 79 satélites conhecidos acompanham seu movimento lento e inclinado. Cada um desses corpos sofre a atração desse peso gravitacional, que mesmo reduzido, não perde sua autoridade. Urano não é um planeta convidativo para caminhadas, pois não há superfície firme.
Contudo, imaginar o peso de um corpo humano ali é um exercício de conexão com o desconhecido. 62 quilos é a carga que o planeta impõe, um alívio em relação à Terra, mas o suficiente para lembrar da força que habita o frio. O giro de Urano provoca ventos intensos que podem atingir até 800 km por hora. Esses ventos atravessam uma atmosfera composta de gases gelados, moldando nuvens e tempestades silenciosas. Embora o corpo sinta menos peso, o ambiente permanece hostil e implacável. A densidade de Urano é menor que a da Terra, mas seu volume é 27 vezes maior. Isso explica a força gravitacional que mantém tudo em ordem, mesmo que em uma intensidade reduzida. O corpo percebe essa diferença como um passo entre o familiar e o alienígena, uma dança entre leveza e presença. A distância até Urano é tão grande que a luz solar demora quase 2 horas para alcançá-lo. Esse afastamento traz escuridão e frio, mas não retira a gravidade que prende a atmosfera, os anéis tênues e as luas ao redor. O peso sentido é um lembrete constante de que a gravidade não depende da luz, mas da massa. Embora seja difícil imaginar o que seria viver em Urano, a gravidade é uma constante. 62 quilos de peso representam uma sensação real, uma conexão física com um mundo tão distante. É um convite para compreender como a força que chamamos de gravidade varia e se adapta no vasto sistema solar. A composição química influencia a estrutura interna do planeta, que abriga um núcleo rochoso envolto em uma camada de gelo quente e fluido. Esse núcleo concentra parte da massa que gera o campo gravitacional. O peso experimentado na superfície é resultado dessa complexa arquitetura interna. A atmosfera superior é marcada por nuvens de metano e hidrogênio, criando um cenário de tons azuis que se estendem até onde a visão alcança. O frio e o silêncio são dominantes, enquanto a gravidade mantém tudo em equilíbrio, um equilíbrio que o corpo pode sentir em cada passo imaginado. Urano também possui anéis, embora menos visíveis que os de Saturno. Eles são finos e compostos por partículas escuras. A gravidade do planeta assegura sua existência e mantém sua forma. O peso no planeta inclui a sensação de estar cercado por esse delicado sistema de fragmentos orbitais. O campo magnético de Urano é peculiar e inclinado em relação ao eixo de rotação. Essa característica cria fenômenos magnéticos incomuns que influenciam o ambiente ao redor. A gravidade, entretanto, continua constante e previsível, uma força estável em meio às variações magnéticas. A inclinação extrema do planeta faz com que as estações durem cerca de 21 anos terrestres cada. Durante esses períodos, diferentes hemisférios recebem maior ou menor incidência solar, mas o peso experimentado não muda. O corpo sente a gravidade de Urano como um fio firme, segurando-o no vazio. Ao imaginar caminhar sob essa força, é possível perceber que o corpo é sustentado, mas não pressionado. 62 quilos de peso traduzem um equilíbrio confortável entre a leveza e a ancoragem. Urano ensina que gravidade não é só força, mas também uma presença silenciosa e constante. Essa viagem até o frio silencioso de Urano revela a complexidade dos pesos no sistema solar. Entre o familiar e o alienígena, a gravidade atua como elo que conecta mundos distintos. O corpo, mesmo distante, mantém seu vínculo com a força que o mantém firme em cada planeta, em cada espaço de silêncio e frio. Netuno surge no horizonte cósmico como um gigante azul profundo, uma joia distante que fascina por sua beleza e mistério. É o planeta mais distante do Sol, seu brilho frio iluminado por um espectro de azuis que evocam o mar e o céu. Ao chegar, a sensação é de entrar em um mundo de vento e silêncio, onde a gravidade convida a explorar. Aqui, o ar invisível é carregado por ventos violentos que podem ultrapassar o som, atingindo velocidades incríveis. Essas tempestades perpetuam-se na atmosfera densa, criando um espetáculo natural que desafia a compreensão humana. O ambiente parece em constante movimento,
uma dança invisível moldada pela força da gravidade. A gravidade de Netuno é um pouco mais intensa que a de Urano. Com 11,15 metros por segundo ao quadrado, o peso de um corpo de 70 quilos aumenta para 79 quilos. Essa diferença, embora sutil, é suficiente para mudar a percepção de equilíbrio e resistência, impondo um novo ritmo à jornada. Netuno é composto principalmente por hidrogênio, hélio e metano, o gás responsável pela cor azul característica. Essa mistura cria uma atmosfera fria e turbulenta, onde as temperaturas despencam a níveis extremos. Mesmo assim, a gravidade mantém tudo unido, assegurando a existência desse gigante gasoso. O planeta não possui superfície sólida, um mar de gases comprimidos que se torna mais denso com a profundidade. A gravidade sentida é resultado da massa concentrada em seu interior, que exerce uma atração poderosa sobre tudo ao redor. O peso experimentado aqui é uma medida dessa força invisível e constante. A distância até Netuno é tamanha que a luz solar demora quase 4 horas para alcançá-lo. Essa escuridão prolongada confere um ar de mistério ao planeta, onde o frio domina e o silêncio é absoluto. No entanto, a gravidade permanece como um fio que conecta qualquer corpo à sua presença. Netuno possui anéis tênues e pouco visíveis, compostos por partículas de poeira e gelo. A gravidade mantém esses fragmentos em órbita, uma dança delicada em torno do gigante azul. Essa força constante é um lembrete do poder que molda não só planetas, mas seus arredores e satélites. Sua lua maior, Tritão, é um corpo gelado e único, orbitando Netuno de forma retrógrada. Essa característica incomum revela um passado turbulento, enquanto a gravidade de Netuno mantém Tritão preso em seu abraço constante. O peso sentido em Netuno reflete essa atração que domina o sistema. A pressão atmosférica é intensa e a temperatura média está em torno de menos 200 graus Celsius, um frio extremo que define o ambiente. Mesmo sob essas condições, a gravidade não cede, mantendo o equilíbrio das camadas gasosas e o formato do planeta. O peso do corpo humano é uma ponte para entender esse mundo. Ventos com velocidades que superam 1.200 km por hora percorrem os hemisférios de Netuno, tornando-o o planeta mais ventoso do sistema solar. Esses movimentos atmosféricos são causados por diferenças térmicas e a rotação rápida, que gira o planeta em pouco menos de 16 horas. O campo magnético de Netuno é inclinado e deslocado do centro do planeta, criando efeitos magnéticos complexos. Essa configuração influencia as partículas carregadas em sua atmosfera e ao redor. Mesmo assim, a gravidade permanece previsível, uma força constante que não se deixa abalar. A densidade do planeta é relativamente alta para um gigante gasoso, refletindo a composição interna e a compressão dos gases. Essa densidade contribui para a gravidade que se manifesta na superfície imaginária, onde o peso do corpo é uma medida física dessa força invisível. A luz solar é fraca e difusa, filtrada por camadas densas de nuvens que formam padrões abstratos. Essa penumbra contribui para a sensação de mistério e distância, um cenário ideal para reflexões sobre a imensidão do cosmos e a conexão entre massa e gravidade. Os anéis de Netuno, embora frágeis, são um testemunho da força gravitacional que mantém o sistema intacto. Eles orbitam em uma dança silenciosa, como cicatrizes que narram a história do planeta. O peso sentido no planeta é um convite para imaginar essa harmonia de forças. Netuno revela que a gravidade não depende da proximidade ao Sol, mas da massa e composição do planeta. O corpo humano sente seu peso não apenas como um número, mas como um vínculo com esse gigante azul que representa o limite do sistema solar visível. A vastidão ao redor impõe uma reflexão sobre o papel da gravidade como força universal. Ela conecta mundos distantes, dá forma a planetas e estrelas e molda o espaço entre eles. Sentir o peso em Netuno é sentir a mão invisível que mantém tudo em ordem.
Este planeta final da jornada é um convite a olhar para o céu estrelado e contemplar a complexidade do universo. A gravidade, que em Netuno se manifesta em 79 quilos, é um elo entre a matéria e o espaço, entre o corpo e o cosmos infinito. A força que sustenta o corpo humano no planeta mais distante revela a unidade do sistema solar. Cada peso medido é um capítulo da história gravitacional, uma narrativa que conecta a física à experiência humana, tornando palpável o que parece inalcançável. Encerrar esta odisseia em Netuno é reconhecer que a gravidade é o fio invisível que une planetas, luas e seres. Um peso que carrego comigo, mesmo longe da Terra, uma lembrança constante de que onde quer que eu vá, estarei sempre preso a essa força primordial. Assim, a jornada pelo peso, pelo sistema solar chega ao seu ápice, com Netuno como símbolo final da gravidade, em sua forma mais fascinante. A experiência é um convite para continuar explorando, sonhando e entendendo as forças que nos cercam, neste vasto e misterioso universo. Ao voltar para a Terra, a sensação é familiar e estranha ao mesmo tempo. Meu corpo mantém os mesmos 70 quilos, mas a experiência da jornada me mostra que peso não define quem sou. A gravidade, essa força invisível, é que muda a forma como me sinto em cada lugar. O peso é um reflexo do abraço que cada planeta exerce sobre mim. Durante a viagem, cada corpo celeste revelou um tipo único de atração. A gravidade varia conforme a massa e o tamanho do planeta, influenciando diretamente meu peso aparente. Entender isso é perceber que peso não é uma característica fixa, mas uma dança entre massa e força gravitacional, um diálogo entre o corpo e o espaço. Na Terra, 9,81 metros por segundo ao quadrado são suficientes para me manter firme, para dar sentido ao conceito de peso que conhecemos. Essa força é o elo que liga meu corpo ao solo, à rocha, à vida cotidiana. É o equilíbrio que sustenta minha existência e define minha relação com o planeta. Ao observar os outros planetas, ficou claro que o peso é uma medida relativa. Em Marte, por exemplo, o peso cai para 26,5 kg, enquanto em Júpiter sobe para 165 quilos. Essa variação mostra que o peso é resultado da gravidade e não da massa do corpo, que permanece constante. A gravidade atua como um laço invisível, moldando a experiência de caminhar, pular ou simplesmente estar em um lugar. Nos gigantes gasosos, essa força é imensa, enquanto nos corpos menores, como a Lua, é suave, quase um sussurro que convida à leveza. Cada planeta tem seu próprio ritmo gravitacional. Ao regressar à Terra, percebo que o peso aqui é uma referência para todas as outras sensações vividas. É o ponto de equilíbrio, o marco seguro em meio às diferenças. Essa volta traz a consciência de que, embora a massa não mude, o peso é um reflexo das condições do ambiente em que se está. A gravidade, explicada por Isaac Newton e expandida por Albert Einstein, é uma das forças fundamentais do universo. Ela mantém planetas em órbita, luas girando, oceanos firmes e corpos humanos ancorados. Sem ela, o conceito de peso simplesmente não existiria, deixando apenas a massa como medida. Quando pisei em planetas com gravidade menor, experimentei leveza e agilidade. Em planetas com gravidade maior, senti o peso do universo comprimido em meus ossos. Essa experiência física traduz a matemática da gravidade em sensações palpáveis, unindo ciência e corpo em um só relato. O peso, portanto, é uma ponte entre o corpo e o cosmos. Ele muda conforme o lugar onde se está, desafiando a ideia de um valor fixo. É um convite para repensar como percebemos o próprio corpo, como uma entidade constante imersa em um campo de forças que a circundam. Cada planeta me ensinou algo novo sobre gravidade, uma força que é ao mesmo tempo simples e complexa. A massa do corpo é sempre a mesma, mas o peso revela a influência da massa do planeta, da distância do centro e da composição interna. É um sistema dinâmico e fascinante.
Ao entender que o peso não é absoluto, abrimos espaço para imaginar experiências humanas em outros mundos. Como seria pular em Marte ou resistir ao peso de Júpiter? Cada lugar oferece um novo desafio, uma nova relação entre corpo e força, ampliando o horizonte da exploração humana. Essa viagem revelou que a gravidade é uma linguagem universal que conecta planetas e pessoas. Cada variação de peso é uma palavra nesse idioma cósmico, onde o corpo responde às regras do espaço. Assim, o peso se transforma em uma narrativa de conexão entre o físico e o astronômico. Na Terra, o peso é um ponto de partida, uma referência que guia nossa compreensão do universo. Ao retornar, vejo que o peso é uma experiência sensorial e científica, uma expressão da gravidade que torna visível o invisível, que materializa a força que mantém o cosmos em harmonia. O peso é uma dança entre massa e atração, uma história contada pelo universo a cada passo, a cada salto. O corpo humano é um personagem nessa narrativa, moldado pela força que o planeta exerce. Assim, a gravidade nos lembra que somos parte de algo maior, de um sistema em constante movimento. Com essa consciência, a volta para casa não é um fim, mas um recomeço. A Terra acolhe o corpo e a mente com sua gravidade constante, mas também com o saber adquirido na jornada. Cada peso sentido fora daqui volta transformado em conhecimento e fascínio pelo cosmos. A gravidade é o fio invisível que costura o espaço e o tempo, que cria a sensação de peso e define a existência física. Ela é a força que mantém nosso planeta inteiro unido e, ao mesmo tempo, que diferencia as experiências em cada lugar do sistema solar. Que peso você sentiria se pudesse viajar pelo cosmos? Essa pergunta fica no ar como um convite para continuar explorando, para perceber que a ciência está ao alcance da imaginação e que o universo é um palco para a curiosidade humana. Se essa jornada despertou seu interesse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber todas as novidades. Assim, você estará sempre pronto para embarcar em novas aventuras pelo espaço e pelo conhecimento. Obrigado por acompanhar essa odisseia pelo peso e pela gravidade. Que a curiosidade continue a guiar seus passos, aqui na Terra e onde mais o universo permitir.